Boa noite a todos. A paz, tudo bem? Vamos dar início aí, irmãos? Abra sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Ele existe, acredite. Não, vou ver se eu prego semana que vem de Apocalipse. Ah, é? Não sei hoje. Não. Boa noite. A paz, Lucília, Ana Maria. Abra sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Ele existe. Pode procurar aí que ele existe. Tá? Então, tá Abacuque o quê? Capítulo 1. Abacuque 1. Boa noite a todos, a paz. Vão compartilhando aí. Abra a Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Amém? Acharam aí Abacuque 1? Sim. Então vamos lá. Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Até vou ler aqui, tá? O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Até aqui. Amém? Irmãos, eu acabei de ler aí, boa noite para quem entrou aí. Everton, Patrícia, vão compartilhando. Luciene. Eu li profeta Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Boa, Ana Maria. Irmãos, hoje eu quero falar, essa semana, por 2 vezes, eu acabei nesse livro. Orando, meditando na palavra. Meditando na palavra, eu caí nesse versículo de Abacuque 3, versículo 2, que fala: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. E aí, acordando, sempre vem versículos bíblicos e louvores na minha cabeça, e veio esse que a gente acabou de cantar aqui. Veio esse versículo aqui, né, o 18, que é o título da música que a gente cantou agora, né? Abacuque 3,18. Todavia me alegrarei, né? Todavia me alegrarei no Senhor. Ele fala desde o primeiro versículo, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, tal. Então, irmãos, eu meditei em cima desse livro. É um livro curto. Hoje mesmo você consegue ler ele. Ele tem 3 capítulos, você viu aí, né? 3 folhinhas. Mas ele traz um ensino muito grande para nós nos dias de hoje, né? E é sobre isso que eu quero estar falando, porque eu creio que essa é uma mensagem atual para os nossos dias, né? A Bíblia é viva, né, irmãos? Então, assim, só para contextualizar vocês aqui, acho que muitos não têm o costume de ler muito esse livro, né? A cronologia desse livro, quando o reino dividido foi instituído, né? Tinha o rei de Israel lá, Saul, Davi, Salomão, aí depois da morte de Salomão dividiu, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E assim ficou. E aí aconteceu a queda do Reino do Norte
e depois, lá em 586, a queda do Reino do Sul, quando os babilônicos tomaram. O profeta Abacuque, ele pregou nesse período aí, entre a queda dos dois reinos, vamos dizer assim, né? Só para vocês terem uma ideia de... Muitos dizem entre 612 e 586 a.C., né? Onde o reino de Judá, que era o que ficava, ele estava... Boa noite, Tati. Deus abençoe, Ediene. Como já tinha caído o reino do norte, estava o reino do sul de Judá. E eles estavam passando por um momento muito crítico na vida deles, né? O reino da Babilônia, ele estava crescendo, o Império Babilônico. E eles estavam, coloquei aqui algumas coisas para vocês terem uma ideia. Estava tendo um tratamento violento aos cidadãos, né, de Israel, medidas opressoras contra os necessitados, né? Está vendo bastante isso hoje em dia, né? A ruína do sistema legal, né? Que a gente também vê, né? A Babilônia se levantando e ameaças de guerra por todos os lados. Então Judá estava numa situação bem difícil, vivendo essa situação violenta, opressora, difícil, sem justiça, e com os inimigos crescendo ao seu redor, né? Esse era o contexto que o profeta realmente estava enxergando. E quando ele começa o livro dele, não sei se vocês prestaram atenção, ele já começa meio que clamando a Deus, né? No versículo 2. No versículo 2 ele é bem enfático, ele fala: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Eu vou gritar violência e o Senhor não salva, né? E se a gente for olhar, irmãos, quantos que hoje em dia não estão vivendo no Brasil inteiro essa circunstância, não é? Gritando e parece que Deus não escuta, parece que Deus não atende, parece que Deus está dormindo. A gente está numa das piores fases aí dos últimos 40 anos aí que a gente vive, né? Pelo menos que eu vivencio, né, na vida. Então, assim, a situação hoje em dia é muito difícil. E é sobre isso que se trata esse livro. Esse livro ele se trata de dois diálogos aí, onde o profeta questiona, e aí a partir do versículo 6 Deus responde, e aí o profeta faz um contra-argumento, e aí Deus responde de novo, e aí o profeta termina falando esses versículos que a gente cantou agora, né, dessa música. Depois você procure aí, Todavia me alegrarei, chama a música. E é sobre isso que eu quero falar. Eu anotei acho que uns 3, 4 pontos aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 pontos para a gente conversar de reflexão sobre esses textos, que eu acho que vale muito a pena a gente entender. A Ana Maria falando que estava lendo Jeremias 35, que Deus manda o profeta para dar lição e de fidelidade ao povo infiel de Judá, o verdadeiro Deus, né? Jeremias, se não me falha a memória, ele é um pouco antes de Abacuque, eles estão meio que contemporâneos. E as mensagens dos profetas são sempre isso, né? Então a gente vai discutir sobre isso aqui, né? Então a primeira coisa que eu queria relatar sobre esse ponto, fica até o final do culto, né, irmão? Hoje é dia de ceia também, prepare aí o teu pão, teu suco de uva. Mas o primeiro ponto que eu quero relatar sobre esses 4 testificações sobre esse livro, vamos colocar dessa maneira. A primeira, que eu quero que vocês entendam, é a seguinte: a maldade e os malignos agindo. Isso existe, certo? Isso existe e não é de hoje. Isso existe aí, estou falando, irmão, de 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos atrás. O mal, ele existe. E ele vai existir até o fim dos tempos, certo? Quando realmente Deus vai vir e resolver o negócio. Mas as coisas ruins, elas existem. E a gente tem que entender como que Deus ensinou os homens de Deus a viverem nesse contexto. Por isso que eu pus o título dessa ministração de A Maneira Cristã Correta de se Viver em Dias Difíceis, né?
como que a gente pode viver? Como nós, como cristãos, podemos viver num mundo onde as situações estão difíceis, o maligno está agindo? Como que a gente pode se deparar? Então eu pus aqui uma reflexão para vocês, né? Eu quero que vocês entendam que Deus é um Deus de propósito. E como Deus é um Deus de propósito, irmão, grave uma coisa. Por mais que possa parecer surpresa para nós as coisas que a gente vive, né? Tá tudo no controle de um Deus soberano. Simples. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E muitas vezes ele usa, não é que ele deseja, estou falando que ele usa o maligno para depois realmente vir e agir em prol do seu povo. Então eu quero dar alguns exemplos aqui muito claros para vocês compreenderem, né? Quem conhece, todo mundo conhece a história do Egito. O Egito fez mal para o povo judeu, fez ou não fez? Centenas de anos de escravidão. E muitas vezes você vê lá de Êxodo 3 a 9, 12 mais ou menos, Deus fala assim, Deus endurecendo o coração de Faraó. Certo? Por que Deus estava fazendo aquilo? Porque Deus muitas vezes ele usa o inimigo, mas para depois a gente já conhece o final da história. Então aqui nós vemos o quanto de mal o Egito fez ao povo de Israel. Nós vimos, por exemplo, há 2, 3 semanas atrás eu ministrei sobre a festa de Purim, né? O povo na Pérsia, Ramã não estava querendo fazer mal sobre o povo? Não estava agindo de maldade com o povo? Então, novamente, você vê em outro período da história, período do Império Egípcio, período do Império Persa, fazendo maldade, o mal agindo contra o povo de Deus. E aqui, não sei se a gente não leu, mas Abacuque, capítulo 1, versículo 6, fala assim, aqui já é Deus falando. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir as moradas que não são suas. Quem que era os caldeus, da região dos caldeus que Deus estava falando assim, ó, eu estou usando esses caras aí, o Império Babilônico. Eles estavam começando a ganhar força no cenário mundial e Deus está... O profeta falou, mas que violência, que é isso, que é aquilo? Deus começa a responder, fala assim, então, eu estou levantando um império. Estou falando assim, ó, vai vir os babilônicos e eles vão tomar as moradas que não são deles. Então aqui, mais uma vez, o inimigo agindo. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que o inimigo, às vezes, ele pode agir. E ele vai agir. E ele age nos dias de hoje. Mas isso não significa que Deus não está no controle da situação. Amém? Porque ele sempre está no controle de toda e qualquer situação. Nunca nós vamos pegar Deus desprevenido. Certo? Nós ficamos, mas ele não fica. Então, qual que é o erro dos cristãos? O erro dos cristãos é que ele enxerga só o presente, né? O hoje. E ele não se atenta para o futuro. Ele enxerga o hoje. E o hoje, irmão, se você olhar lá, por exemplo, eu falei do Império Egípcio. Lá em Gênesis 15, versículo 16, eu não vou ler. Mas Deus está falando com Abraão e está falando, eu vou dar toda essa terra para você. Mas antes vocês vão ser escravos, mais de 400 anos. Ele falou assim, até se cumprir o tempo da iniquidade dos amorreus. Ele falou, o que Deus está querendo dizer? Olha, o inimigo, isso aqui tudo vai ser seu. Mas o inimigo ele vai agir. Mas ele vai agir até um determinado tempo da iniquidade, da maldade, da desobediência. É até, irmão, o copo chegar aqui, certo? Tem um tempo as coisas. Esse é o que eu quero dizer. E isso não aconteceu só aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui eu estou dando um exemplo da questão do império lá no Egito.
Mas, por exemplo, eu comentei da Pérsia também, que a gente leu algumas semanas atrás, da festa de Purim. Fala assim, ó, Esther 9, 27 e 28. Não precisa abrir, presta atenção. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que se não deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado de todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados de geração em geração, família, província e cidade. Esses dias de Purim se celebrariam, e a memória deles não teria fim entre os judeus. O que Deus está falando novamente aqui? Olha, o Pur, a maldade do inimigo veio, mas chegou o dia do Purim, chegou o tempo determinado onde Deus falou, agora acabou. Certo? Falou, agora acabou, persas. O copo transbordou. Então a mesma coisa que ele falou de um tempo de iniquidade que iria se cumprir e depois acabar, um tempo determinado iria chegar e a maldade dos persas iria chegar também no fim. Então a gente começa a ver que Deus ele trabalha com tempos, certo? Vocês não estão, pode deixar a Bíblia aí em Abacuque, capítulo 2. O versículo 3 diz assim, de Abacuque 2, 3. Porque, eu vou ler o 2 e o 3, Abacuque 2 e 3, que é a segunda vez que Deus começa a falar. Ele fala assim, então o Senhor me respondeu, o profeta disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então Deus está falando assim, ó, esse tempo da violência, essas coisas estão acontecendo, tá? Ele falou, então, profeta, pega uma placa e escreve bem grande para todo mundo ver. Quem estiver correndo, ele começa a enxergar, ele consegue enxergar. Mas o que é para escrever? É para escrever que vai vir um tempo determinado. Ele não vai se tardar, ele vai chegar. Espera, porque certamente ele vai vir. Certo? E essa palavra, irmãos, ela serve para nós. Porque essa maldade que nós estamos vendo nos dias de hoje, esses períodos difíceis, os malignos no poder, agindo e brincando de joguete com o povo e fazendo o que for, isso vai acabar. Amém? Isso vai passar. No calendário de Deus, isso já tem data marcada. É que nós ainda não sabemos. Infelizmente, eles tratam de qualquer jeito, né? O povo como se fosse joguete e fazendo qualquer coisa. Mas por que não segue a Bíblia? Por que não segue o que a palavra de Deus fala lá em Levítico 13, Levítico 14, quando tem pragas? Deus nunca falou para o povo ficar trancado em casa. Deus falava para as pessoas que se contaminassem, ficar em casa durante 7 dias, depois mais 7, juntando 14. Afastada da sociedade, o que tiver contaminado. Mas não era para parar uma sociedade. Mas enfim, eu não vim aqui falar disso hoje. O ponto que eu quero trazer, irmãos, é assim, o maligno existe e a maldade existe, eles agiram em toda a Bíblia, certo? E agem nos dias de hoje. Mas a boa notícia é, existe um tempo determinado para acabar isso. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Ninguém discuta, amor. Eu creio. Isso, existe um tempo para acabar. E Deus falou aqui em Abacuque 2, 2 e 3. Não, espera. Vai chegar. Vai chegar. Então essa é a primeira reflexão. E lá em 1 Coríntios 10, 13 diz que não vem tentação sobre nós, sobre-humana, mas junto com a nossa tentação, Deus envia o escape. Então, irmãos, nós em comunidade, Deus sempre vai nos ajudar. Um irmão às vezes vai estar passando muito difícil, mas o outro ajuda e por aí vai.
Mas você consegue passar por essa luta. Você consegue passar por essa dificuldade. Amém? Porque o Senhor está providenciando escapes. E é assim que funciona. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria falar é que a maldade, ela existe, ela age em toda a Bíblia. E vai continuar agindo até o Apocalipse. Mas o bom é, o tempo deles vai chegar. Chegou em todos os contextos. E vai continuar chegando. O segundo da reflexão que eu quero virar e falar para vocês é, eu falei que o inimigo, ele age. Agora, um segundo ponto é, mas Deus também age. Certo? E quando Deus age, irmão? E quando Deus age? O que acontece? Como eu falei, Deus fala assim, você fala assim, nossa, mas Deus falou, endureceu o coração de Faraó, mas como Deus foi tão ruim, né? Por que Deus fez isso? Grava essa frase, irmão. Quando Deus permite, e às vezes até usa o inimigo, você pode ter certeza que depois ele vai fazer uma coisa com esse inimigo. O que ele vai fazer? Ele vai julgar e destruir esse inimigo. Certo? O que aconteceu com os egípcios? Foram mortos. O que aconteceu com os persas que queriam matar o povo no Pur? Foram mortos. O que aconteceu com os babilônicos que depois entraram aqui? Foram destruídos. Deus permite e às vezes usa o inimigo. Mas depois ele chega para o inimigo e coloca esse inimigo no banco dos réus e fala assim, por que você fez isso com o meu povo? Você entendeu? Por que você tocou no meu ungido? Por que você fez isso com o meu povo? E aí ele vai lá e destrói o inimigo. E por quê? Porque Deus ele é justo. Certo? Eles não agiram com injustiça? Certo? Então eles mereciam ser julgados. Então a gente tem que entender essas coisas, irmãos. A gente tem que entender que Deus permite que o mal às vezes age. Mas depois ele vai vir e vai julgar quem? O próprio mal. Como que vai acontecer no Apocalipse? O que vai acontecer no Apocalipse? Vou pregar sobre o Apocalipse, hein, nas próximas semanas. Aí. Irmãos, o que vai acontecer é que o inimigo vai ser destruído. Simples. Os que forem de Cristo vão para o céu e os que não forem não vão. E Deus, ele quer destruir o nosso inimigo. O inimigo é espiritual. Porque ele deseja que às vezes as pessoas que ainda não o conhecem, às vezes estão passando por opressão, elas venham a encontrar o que? O arrependimento. E com o arrependimento elas encontram a misericórdia. E elas são salvas. Certo? Então o plano de Deus é sempre de manejar todas as coisas para que todos sejam salvos. Até quem ele julga e repreende, é para a pessoa cair a ficha e falar, eu preciso de Cristo. E aí ela aceita Cristo e aquele julgamento veio para trazer a misericórdia. E aí Deus nos leva para a glória. Então, o que eu estou querendo dizer? No livro de Abacuque é a mesma coisa. Os inimigos, eles vieram, os babilônicos, e acho que vocês sabem disso, lá em 586, e eles tomaram Jerusalém. Eles destruíram o templo, certo? Eles vieram cumprir com tudo isso que a Bíblia está falando. Só que Deus virou para Abacuque e falou o que ia acontecer com esse povo também, para ele. Eu vou ler aqui bem superficial, porque não é o auge dessa ministração, mas eu quero que vocês aprendam e entendam e compartilhem esse vídeo aí, irmãos. Deus, ele coloca nesse capítulo 2, depois você pode olhar com calma, ele fala de 5 ais sobre o povo babilônico, sabe? Ai daquele que fizer isso. Entendeu? Deus, ele coloca a palavra... Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Abacuque 2, de 5 a 8. Ele fala, tem uma parte que ele fala aqui no versículo 6. Ai daquele que multiplica o que é seu, ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega a si mesmo de dívidas.
Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos despojarão a ti. Né? Ele está falando desse povo babilônico que veio e se enriqueceu roubando os outros, que pegou o despojo dos outros. Deus está falando assim, eles vão vir e pegar o seu despojo agora. Então ele continua falando, versículo 9, ai daquele que junta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu e a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui o que Deus está falando? Está falando assim, aquele que conseguiu coisas ilícitas, ajunta bens mal adquiridos para realmente ter seu próprio prazer. Está falando, vocês que pecam isso, você está pecando contra a sua própria alma, babilônicos. E até a pedra, até objetos inanimados vão clamar. Você vê a dimensão da seriedade do negócio. Você entendeu? Então, isso aqui, irmão, está mostrando que Deus está olhando o que os inimigos estão fazendo. Ele está de olho. Ele continua aqui, ó, versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, com iniquidade. Ai daquela pessoa que é violento. Depois ele fala mais coisas. Do versículo 15 em diante. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Tu que chegas o odre em bebedas para ver a tua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. E depois ele fala, mais para frente, ó, o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e o vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Ignomínia é vergonha, é desonra, é humilhação. Deus está falando para esse povo, você que fica aí, você que tem uma vida sem vergonha, que fica bebendo, que fica na luxúria, que fica na nudez, falou, eu vou transformar a sua honra em vergonha, em humilhação. Forte essas coisas, não são? Isso aqui é tudo Deus falando, irmão. Deus falando também no versículo 19 para frente, falando dos idólatras, dos 18 para frente. Pessoas que são idólatras. Hoje tem muito idólatra, né, irmão? Muito idólatra de filho, de carro, de não sei o quê. Está cheio de idólatra. Ele também repreende os idólatras. Mas o versículo 20 eu adoro. Aí ele vira e fala assim no 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Gostoso, não é? Vocês, inimigos de Deus, que fazem coisas erradas, que estão aí por cima da carne seca agora, Deus fala isso. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Fica quietinho. Certo? Fica quietinho. Está na hora das pessoas se voltarem para Deus. Nós estamos vivendo um dos piores anos que eu vivi em toda a minha vida, irmão. E tem pessoas ainda brincando com Deus. A mensagem para você é: cale-se e vá diante do soberano, do todo-poderoso, do Deus de Israel. Porque de Deus não se zomba, irmãos. E sobre o povo de Deus, você quer que eu te falo o final da história do povo egito? O que aconteceu com o final do povo egito? Onde eles acabaram? Rumo à terra prometida. E o inimigo destruído. A questão da festa de Purim. O que aconteceu com os inimigos? Destruído. O que aconteceu com o povo de Israel? Celebrando Mardoqueu como governador, Esther como rainha, reinando e a prosperidade sobre todo o povo. Esse é o meu final. E se você crê em Cristo, esse é o teu final também. Certo? Não é uma circunstância adversa, uma pandemia, ou seja lá o que for, que vai nos abater. Nós temos que nos ficar firmes, irmãos. Porque hoje
o conselho que eu dou ao povo de Deus é esse. O final não chegou. Certo? O final não chegou. E como eu sei disso? Eu sei disso porque a Bíblia diz isso. Essa semana eu tive uma aula na faculdade falando de linha de pensamento dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento. Falou que é totalmente diferente. Os 4 evangelhos e as 21 epístolas. Totalmente diferente. As 21 epístolas, elas alcançaram diversas regiões ali da atual Turquia, Grécia, ou seja, Ásia Menor, Macedônia, que era uma cultura tradicionalmente helenista, grega. E Paulo, ele usava das circunstâncias que tinham em cada igreja para resolver a reflexão, muito do pensamento grego, de parar, pensar, refletir, como a gente pode melhorar e tudo mais. Os evangelhos é totalmente diferente a linha de pensamento. Os evangelhos, a linha de pensamento é uma linha de pensamento judaica, que foi voltada para um povo judeu. E o judeu, ele não para e pensa como resolver a situação. Como que o judeu resolve as coisas dele? Deus falou, ele faz. O que Deus falou, ele faz. Então, onde ele resolve? Tá aqui, ó. Como que foi no passado? Aconteceu isso? Ele falou, então vai acontecer isso de novo. Você entendeu? Tá vindo um inimigo, vai vir nos destruir. Vai acabar com a tua raça. O inimigo vai vir nos destruir, vai acabar com a nossa raça? Pera aí. O que a gente tem que fazer? O Egito, a Pérsia, a Babilônia. Não, eles vão vir, vão. Mas eles não vão destruir a gente. Por quê? Porque eles não destroem a gente. Você entendeu? É assim que um judeu pensa. Então, irmãos, por que eu sei que nós não seremos destruídos, o povo de Deus? Por quê? Porque nunca foi assim. E a Bíblia fala que não vai ser assim. Certo? Então, o que nos resta? O meu maior conselho para os cristãos, eu deixei aqui para falar para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção. Você está com a Bíblia aí? Abacuque 2, versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês. Até comentei ontem aqui no almoço em casa. Eu vou ler o 3 e o 4. O 2, o 3 e o 4, rapidinho. Então o Senhor me respondeu, escreve a visão, toma bem legível para quem estiver correndo e enxergue. 3, porque a visão é ainda para esse tempo, para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, ele viverá. Esse é o versículo, irmão, e eu quero gastar um bom tempo nesse versículo. O justo viverá pela fé. Eu quero que você preste atenção, porque este é o tema central deste livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele não se tornou o tema principal do livro de Abacuque, porque lá em Romanos 1,17 diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui quem escreveu foi Paulo, e Paulo ele se baseia no livro de Abacuque, nesse versículo que a gente acabou de ler. O evangelho, a pedra fundamental do evangelho de Cristo, que Paulo levou para todas as nações é: o justo viverá pela fé. E ele tirou isso desse livro de Abacuque. Eu diria que esse versículo é um dos versículos mais importantes da Bíblia, se não for o mais importante da Bíblia, da gente se lembrar. Mas só isso está muito fraco, eu vou desmembrar ele para vocês. Romanos 1,17, essa palavra do grego, pela fé, ela é pisteu no grego. E ela não significa só fé. Fé é crença, né? O justo vai ver por crer em Deus, né? Por ter fé em Deus. Porque a fé, ela nos associa ao quê? Remete a... O que fala lá em Hebreus 11:1? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem.
A fé nos arremete a uma coisa o quê? Futura, certo? Tem a fé que vai chegar. Mas essa palavra ela é muito maior daquilo que vai chegar. E por isso que eu acho que tem muitos crentes que eles esfriam na fé. Essa palavra ela também transmite, é traduzida por segurança. Aqui foi como fé, mas ela poderia ser traduzida também como segurança. O justo viverá pela segurança. Segurança em quem? Certo? Em Deus. E também essa palavra do grego significa fidelidade. Fidelidade, ela diz respeito a uma coisa do futuro ou diz uma coisa... Eu sou casado com a Daniela, estamos passando uma situação difícil. Mega situação difícil. Ela está junto comigo. Ela está se demonstrando o quê? Né? Fiel, leal. Está junto no momento difícil. Né? Você percebe que lealdade, fidelidade é uma coisa muito mais do presente do que fé, que é uma coisa muito mais do futuro. Não é verdade? Mas a palavra no grego, ela transmite as duas ideias. Por isso que você tem que entender que não é só o justo viverá pela fé no futuro que vai acontecer. Não, é pela sua fidelidade. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser leal a Deus. Tá difícil? Tá, mas seja leal a Deus. Né? Seja fiel. E Paulo não escreveu só isso aqui. Gálatas 3, versículo 11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele escreveu para os romanos, falando a fé é a coisa mais importante, a fé, a fidelidade, a segurança que você vai ter em Deus. Mas ele escreveu para os Gálatas também. Ele falou, olha, vocês tem que ter fé, tem que ter firmeza, tem que ser leal a Deus, fiquem firmes. Ainda mais para os Gálatas, que ele estava nervoso, né? Se você pegar as cartas pastorais, todas têm um começo, uma introdução, sabe? A pessoa, como você está, né? Tal. E depois ele discorre o conteúdo. Na carta dos Gálatas, Paulo já começa os laf. Estava indignado, estavam se perdendo. Mas ele fala, o justo vai viver pela fé, para os Gálatas. E você vê a lei querendo roubar, as pessoas querendo viver costumes da lei. E crendo que pela lei seriam salvas. Ninguém é salvo pela lei, irmão. Nós somos salvos pela graça, certo? Pela fé em Cristo. E eu poderia... Esse versículo é tão forte, irmãos, que Hebreus 10, eu vou ler aqui, ó. Presta atenção nesse aqui, ó. Eu vou ler Hebreus 10, versículo 36, 37 e 38. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá, pelo quê? Pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Aguenta só mais um pouquinho de tempo. Tenha paciência. Faz a vontade de Deus, porque a promessa vai chegar. É isso que fala o versículo 36. O 37 fala, espera mais um pouco, só mais um pouco. E o versículo 38 fala, se você recuar, Deus não vai ter prazer na sua vida. Chega. Está muito difícil, eu vou abandonar o barco. Deus não vai ter prazer nessa sua atitude. Porque o que Deus deseja é que o justo viva pela fé. Mas fé também é o quê? Fidelidade. Cadê a sua fidelidade? Cadê? Eu e a Dani estavam falando hoje, muitos cristãos esfriaram na fé, não é? Muitos não estão nem mais buscando Deus, igreja, vendo culto, tão... Cadê a fidelidade? Cadê o amor? Cadê a reverência? Irmãos,
Se você recuar, Deus não vai ter prazer, ó. Deus não vai estar satisfeito. Deus não vai aprovar você. Então, não importa a sua dificuldade, a sua luta. Caminhe junto com a tua congregação, com o seu pastor, com a sua família, com seus amigos e fique firme no Senhor. Fique firme. Porque esse versículo, irmão, ele é uma coisa muito, muito forte. E todo ele nasceu da onde? Lá de Abacuque. Em que Deus falou, o justo viverá pela fé. Aí eu te pergunto, olha para mim aqui, ó, presta atenção. Olha aí, amor, você vai gostar disso aqui. O justo vai viver pela fé. E por que será que muitos às vezes não caminham e não têm essa fé, não têm essa fidelidade e escorregam no meio do caminho? Pela injustiça? Ou não? É por aí. O que eu estou querendo dizer é, o justo, a Bíblia fala, vai viver pela fé. Aí eu te pergunto, quantos justos caminham com Deus? Certo? Quantos são justos de verdade, irmão? Quantos são crentes de verdade que caminham com Deus? Ah, mas o que é justo? Essa palavra do hebraico, tsadik, famosa palavra. Justo, íntegro, devoto, piedoso, correto, honesto, temente a Deus. Quantos são? Ah, eu não vou me embebedar porque Deus não quer, eu não vou naquela balada porque Deus não quer, ou eu vou e depois eu peço oração e Deus perdoa. Justo, correto, íntegro. Peraí, esse dinheiro aqui não é meu, mas eu vou pegar, né? Mas acho que isso aqui é de Deus para mim, né? Mas não é seu. Cadê a sua correção? Cadê a sua integridade? Ninguém está vendo. Integridade é o que você é quando ninguém está vendo. Mas, vírgula, Deus sempre está vendo, irmãos. Amém? Então, a gente tem que entender que o justo vai viver pela fé, pela fidelidade. Mas o que eu quero dizer é, quem é o justo? Você é justo? Você que está escutando aí, ó, você é justo? Né, amor? Porque a gente sabe que dentro das igrejas tem muitas pessoas que são injustas, mentirosas, traidoras, falsas, ladras, não são devotas, não têm temor a Deus. Será que essa pessoa vai conseguir viver pela fé com Deus? Não vai. Certo? Vai ser fiel a Deus? Não vai. E lá no hebraico, o hebraico sempre tem uma riqueza maior, né, irmãos? A fé, o justo viverá pela fé, o justo é o tsadik, é tudo isso. E a fé é aquela palavra, quem vê as novelas da Record aí vai saber, né? Emuná, né? Falei emuná, que é fé. Que é a mesma coisa que eu falei, é fé e crença, é segurança, é fidelidade. Mas ela significa também firmeza, constância. O mundo pode ruir. Eu vou ficar firme no meu Deus, emuná, eu tenho minha fé nele, eu não vou me desviar, acabou, encerrou o assunto, ponto final, não tem discussão. Eu sou firme, eu sou constante. E significa, sabe o que também? Honesto. Eu sou honesto, eu vou ficar. Eu sou honesto diante de Deus, eu vou ficar dessa maneira. E significa verdade também. Por isso que aquele que é mentiroso não consegue andar com Deus, né? Espana. Então, olha, irmão, quantas coisas a Bíblia diz em um versículo. O justo vai ver pela fé. A pessoa que é justa, que é correta, que é temente a Deus, que realmente é assim, que tem boa índole, que é piedosa, que é íntegra, ela vai ter fé, ela vai se sentir segura diante de Deus, ela vai ser fiel a Deus, ela vai ser leal a Deus, ela vai ser uma pessoa verdadeira diante de Deus, ela vai ser honesta diante de Deus, ela vai ter firmeza e constância diante de Deus. E Deus sabe dessas coisas. Porque como colocou aqui a Patrícia, né? E a Ana Maria,
João 4. Deus conhece aqueles que são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porque se tem verdadeira, porque tem o quê? Tem o falso. Então, irmão, esse versículo para mim, ele é top 3 dos mais importantes da Bíblia. Porque se a pessoa entende todo esse entendimento que eu falei até agora, o justo vai viver pela fidelidade, pela fé, pela segurança, pelo temor, pela reverência, pela verdade, pela honestidade, pela constância. Se ele viver esse versículo, olhem para mim aqui, e aqui também, ele vai se desviar de Deus? Não vai. Se ele entender e praticar esse versículo, ele nunca vai se desviar de Deus. Não é verdade? Por isso que para mim ele é tão importante. Por isso que Paulo pregou ele para 3 lugares diferentes. 2, né? Hebreus não é certo que foi Paulo que escreveu. Por isso que ele se baseou o seu evangelho na fé. Por isso, irmãos, que Martinho Lutero, que começou a reforma lá, 1517, o tema central da reforma de Martinho Lutero foi esse versículo: o justo vive pela fé. E aí ele começou a pregar as teses lá na porta da igreja. Então, irmão, se isso ele é tão importante, o meu melhor conselho que eu posso dar para um cristão viver nesses dias de hoje é para que ele seja uma pessoa tzadik, né? Uma pessoa justa, honesta, íntegra, temente. E que ela que ela desenvolva um relacionamento com Deus. Em que base? Na fé, na segurança, na lealdade, na fidelidade e na constância, onde nada e ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso, irmãos, se você fizer isso e não recuar, Hebreus 10, 38 vai vir sobre você. De 36 a 38. Deus vai ter prazer em você e a promessa ela vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. É bíblico, é promessa e eu creio nisso. Amém? E para terminar, eu queria ler o livro de Abacuque. No final, depois de idas e vindas no relacionamento com Deus, aí ele termina o livro. Vocês lembram como ele começou o livro, né? Como ele começou o livro? Violência! Você não está escutando? Você não está aí? E aí Deus foi discorrendo, falando o que ia acontecer com os inimigos e falou, para o justo ele tem que viver pela fé. No final ele fala assim, ó, versículo 16, 17, 18 e 19. Ouvindo eu, Abacuque 3, 16 a 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz, diante da voz de Deus, tremeram os meus lábios ao temor a Deus. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porque ainda que a figueira não floresça, aquele louvor, né? Ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, ou seja, caos total. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, vocês perceberam um contraste de como ele começou o livro e como ele terminou? Começou se lamentando. E terminou adorando. Ele terminou adorando ao Senhor. Mas o que eu quero falar para vocês é assim, ele terminou adorando, tudo bem. Mas o caos estava lá ainda. Não estava? Eu te pergunto, acabou o caos? Acabou a luta? Não. Ele não ia ter mais problema? Não! Ele iria continuar passando por todos os problemas. Deus não tirou os problemas. Mas o que mudou? Mudou a cabeça dele.
Mudou a cabeça dele Mentalidade. e a mentalidade e o relacionamento com Deus. Ele não estava mais com dúvida de que Deus estava ausente. É isso que a gente precisa entender. Ele tinha certeza que Deus estava onde? Em todo esse negócio. E que no final eles iriam ter vitória. E por isso que ele falou, ainda que não tenha fruto, ainda que não tenha vide, ainda que não tenha ovelha, ainda que não tenha vaca, ainda não tenha nada que comer, ainda que esteja um caos total, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então isso, irmão, eu quero que vocês entendam, é o seguinte, o ponto é que as adversidades, elas existem e continuarão existindo. Mas isso não mais controlava a mente daquele crente. Né, amor? E é assim que nós temos que viver. O mundo não pode entrar aqui. Aqui é mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Quem a pode instruir? Irmãos, nós temos que ter a mente de Cristo. Então entenda isso, irmão. E para de ficar reclamando dos seus problemas para Deus. Porque... assim, não é olhar para a tua luta e sim para a certeza que Deus está no controle. É exatamente isso que a Ana Maria falou. Irmãos, os problemas eles têm. Mas outro está de cama, outro pegou Covid, outro está desempregado, outro não sei o que lá. Eu sei, vamos orar, mas, só orar. Nós vamos orar e nós vamos ter a certeza que Deus está no controle. Mas como você consegue ainda ter uma vida com Deus? Eu consigo porque o justo, ele vive pela fé. Mas está tudo dando um caos. Eu sei, mas eu sou leal, eu sou fiel ao meu Deus. Mas você não vai desistir nunca. Não, porque eu sou constante diante do meu Deus e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É assim que a gente tem que se portar. É assim que a gente tem que viver. Diante dos problemas, não é sem problemas, é diante dos problemas. É saber que tem um Deus que há de julgar o inimigo e que há de realmente trazer a paz e a glória e a bênção sobre seus filhos. E o que eu faço nesse período de angústia? Versículo 16, descanse eu no dia da angústia. Senhor, está um caos total, mas que eu possa colocar um louvor e descansar na tua presença. Porque é isso que eu preciso, descansar e aprender a ter temor a Deus, como o profeta fala aqui no versículo 16. É assim que ele tem que ser. E ainda que os babilônicos vinham querer destruir tudo, todavia eu vou me alegrar no Senhor, no Deus que me salva. E ele termina falando esse último versículo, que eu não sei se você entendeu, eu fiz umas pesquisinhas. Ele fala, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as maiores alturas. Sabe o que é isso, irmão? Para fechar, serva é a segunda ordem de animal mais rápida do mundo. E o mais interessante, é a compreensão invade sua mente natural. Ela deseja os pés dos servos, pelo fato desse animal ter pés ágeis e saltitantes para andar nas alturas, indicando a vontade de realmente andar junto a Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Primeiro ponto. Seus pés, os pés da serva, sempre darão a garantia da liberdade, pois é um animal que não fica aprisionado. Ele tem a capacidade de pular muito alto e saltar de 3,5 metros a 15 metros de largura. Então ele pula mais do que esse teto. E de largura, ele pode alcançar até 15 metros. 15 metros é o tamanho do terreno inteiro aqui. Por isso que ele faz associação com a serva. E o 2 é seus pés ágeis e habilidosos dão condições a esse animal de se curvar em alta velocidade, desviando-se dos obstáculos e também mudando de direção, eliminando com isso seus perseguidores, levando-os ao cansaço e capotando por terra e os capotando por terra. Ou seja, ele vai resistir ao inimigo e o inimigo vai fugir dele porque ele é muito ágil, ele é muito ligeiro, e ele pula. E ele pula no sentido para o céu, querendo estar perto de quem? De Deus. Então, irmãos, qual é o nosso problema? Qual é o seu problema? Medita nesse culto. Desculpa que eu me alonguei um pouco aí, mas isso aqui
eu acho que quem entender, acho que muda a mentalidade para os tempos que a gente está passando. Vocês não acham? Não dá uma mexida na cabeça? E nos faz enxergar de outra maneira? Porque mais do que o inimigo, de não ter o mal, é você entender como viver diante das malignidades. E assim, no final, você vai ter a vitória em nome de Jesus. E se bobear, vou pregar sobre Apocalipse, que eu aprendi na faculdade semana que vem. E que vocês entendam tudo isso. Compartilhem esse vídeo para que a pessoa não cante só, mas para que a pessoa entenda a profundidade dessa palavra e a profundidade desta frase, desse versículo. O justo viverá pela fé. Não basta só ter fé, ele tem que ser justo. E ele tem que ter todas essas características para que Deus o honre cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Entenderam aí? Falei demais, né? Eu vi muita gente escrevendo aí, mas eu não me alonguei aqui, irmãos. Foi mal. Amém? Então vamos orar, irmãos? Vamos participar da ceia aqui, diante do Senhor. Eu quero consagrar aqui, eu vou ler um versículo aqui, ó. Eu sempre menciono, eu vou ler aqui um texto de ceia em Gênesis, tá? Não estranha não. Gênesis 14, versículo 18 ao 20 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho, irmão. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe Abraão o dízimo de tudo. Eu li um texto que fala de pão, ceia e um sacerdote. E fala de uma ovelha. Ele entregando o dízimo e o outro entregando o pão e o vinho na ceia. Por isso que nós aqui em casa temos o costume de entregar os nossos dízimos na ceia, né? E hoje a ceia já está lá no gasofilácio. Amém? E vou consagrar aqui, irmão, o pão e o vinho e todas as coisas diante do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero consagrar este pão e este vinho diante de Ti, que simbolizam a Tua morte e a Tua ressurreição em favor das nossas vidas, Senhor. Que todos que estiverem também caminhando junto aqui, ceando junto, possam realmente congregar, se aliançar, meditar na profundidade disso e reforçar esta vida contigo, porque o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. E, Senhor, eu coloco já os nossos dízimos aqui em casa, as pessoas que entregaram, que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor dê vitória sobre os inimigos, que todas as promessas advindas dos dízimos, o Senhor faça diferença na vida de cada um, todas as promessas, Senhor, de Malaquias e tantos outros lugares, que o Senhor faça a diferença. E como a própria palavra dízimo no hebraico, maser, significa, ela está relacionada, conectada com riqueza, com prosperidade, com abundância, que eles possam viver isso também, meu Pai. Todos nós que cumprimos e cremos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos ceiar aqui, ó. Pega aí, irmão. Pega aí, irmão. Pega aí, Chico. Pega os dois já, Rafa. Pega, enfim. Olha aí, irmão. Pãozinho. Pão ázimo, hein, ó. Sem fermento. Amém? Vamos comer o pão. Em nome de Jesus.
Vamos também tomar o cálice em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos ao teu nome. Que possamos reforçar, realinhar, fortalecer cada vez mais a nossa aliança contigo, Senhor. Tu que és a razão suprema das nossas vidas, meu Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia todas as vezes que nós reclamamos demais, Senhor. Que nós damos muita ênfase para o inimigo, para a pandemia, para as notícias negativas, para todas as adversidades, para o inimigo, para a força do inimigo, para os decretos do inimigo, para a violência do inimigo. Senhor, que com esse livro de Abacuque, tremendo, Senhor, 3 folhas com ensino tremendo, que a gente possa aprender que o justo vai viver pela fidelidade a Deus. E que o Senhor possa colocar em todos nós que estamos escutando o mesmo sentimento dos últimos 4 versículos desse livro. Que a gente possa descansar nas adversidades. Que por mais que a gente não tenha suprimento, a gente possa todavia se alegrar no Senhor. Que a gente possa correr como uma serva, pular para te alcançar, desviar do inimigo e buscar cada vez mais a tua presença, Senhor. Invade o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e nos conecta dessa forma numa vida contigo, meu Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Só o Senhor é o nosso Deus, a razão suprema das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, um abraço aí, Patrícia, mãe, Bacos, Ana Maria, Marta, Luciene. Vão compartilhando aí, irmãos, esse culto. Creio que vai ajudar muitas pessoas aí a trazer ânimo, a trazer fé, a trazer esperança numa circunstância tão difícil. Lembre-se desse livro e lembre-se do versículo mais importante da Bíblia, irmão, que motivou a pregação do Novo Testamento e a reforma protestante. O justo viverá pela fé. Que assim seja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Amém? Levanta as mãos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Você saia para ter uma vida maravilhosa, uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. E que você leia esses 4 últimos versículos de Abacuque e também o capítulo 2, versículo 4, e grave isso na sua cabeça. E que você repasse para os outros, para os teus irmãos em Cristo, para que traga esperança no coração das pessoas, porque só Cristo para nos tratar, nos livrar e nos guardar e nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Queca, Lucília, Tati, todo mundo aí, Charles, Beth. Beijo a todos, compartilhem, fiquem com Deus. Shalom de Cristo a todos aí.